Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, governadores da Amazônia Legal defendem Brasília recursos internacionais para a região. Em Manaus, em sessão especial, deputados assinam documento de apoio ao Fundo Amazônia. Veja também, grupo é preso sob suspeita de crime ambiental em rodovia. E ainda, venezuelanos começam a ser retirados do entorno da rodoviária da cidade. E direto de Manacapuru, o ensaio da tradicional para o Festival de Cirandas do município. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro reuniu hoje em Brasília com os governadores dos estados da Amazônia Legal para discutir ações na região. Sobre esse assunto, a gente fala ao vivo com a repórter Rosiane Chagas. Oi, Rosiane, resultou algo na prática aí esse encontro? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha agora ao vivo no A Crítica na TV. Olha, na prática, nada muito efetivo, mas pelo menos temos a garantia do presidente Jair Bolsonaro de que ele deve criar até a semana que vem uma comissão que vai avaliar aí as propostas feitas pelos governadores do estado, né, dos estados da Amazônia, e que foram apresentadas em cartas aí enviadas por cada estado ao governo federal. Essa comissão será criada, portanto, e formada por técnicos do governo federal e encabeçadas aí pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, essa comissão, inclusive, vai avaliar mais detalhadamente todas essas propostas e então criar um pacote de medidas esse que deve ser submetido ao Congresso Nacional. O presidente ele quer que esse pacote passe pela avaliação dos deputados e também dos senadores. Essa foi uma reunião até demorada, viu? Durou cerca de 2 horas lá no Palácio do Planalto. O governador do Amazonas, Wilson Lima, ele participou dessa reunião. Ele, inclusive, defendeu aí vários pontos, né? A gente adiantou ontem aqui no A Crítica na TV que ele participaria, defenderia ali seu posicionamento nessa reunião. E um dos pontos, inclusive, foi a questão da regularização fundiária. Segundo o governador Wilson Lima, a regularização fundiária precisa de aportes maiores de recursos para resolver essa questão, porque sem a regularização fica muito difícil identificar e também punir os responsáveis por crimes ambientais. Ainda segundo o governador, é necessário criar aí uma estratégia permanente para defender o problema das queimadas aqui na região, que, segundo ele, é um problema histórico e requer, portanto, essa estratégia de combate permanente. O governador também defendeu os recursos do Fundo Amazônia. Segundo ele, esses recursos eles são muito importantes. Já comunicou ao governo federal que vai fazer essa interlocução, né, com Noruega e Alemanha, que são os principais doadores desses recursos para o Fundo Amazônia. E a gente tem, inclusive, uma fala do governador a respeito dessa reunião lá em Brasília. Vamos ouvir o que ele disse. Há uma dificuldade muito grande de responsabilizar alguém que cometeu esse crime, porque não se sabe exatamente de quem é a terra. Zoneamento econômico e ecológico para definir qual o potencial de cada área, se há interesse econômico, se há interesse ambiental, enfim, que interesse há naquela região e o desenvolvimento sustentável, conciliando desenvolvimento econômico, social e a preservação do meio ambiente. Levando em consideração que não tem como preservarmos a Amazônia com pobreza. Pois é, Nayandra, segundo o governador, ele também disse ali, né, que esse encontro entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro, ele foi muito importante para mostrar a união dos governadores com o governo federal, que apesar de todos os governadores aí terem, né, ali suas posições políticas diferentes, todos estão unidos aí em prol da preservação da Amazônia, dos nossos recursos naturais. E agora, pelo menos, é aguardar, né, esse pacote de medidas, se realmente ele vai sair
sair ou não, pelo menos o prazo dado pelo presidente Jair Bolsonaro e até a semana que vem para criar essa comissão para avaliar aí, porque a gente sabe que todos os estados encaminharam suas cartas ao governo federal. Vamos ver então como é que vai ser essa definição do governo federal em relação a esse pacote de medidas, que é o que todo mundo está interessado, que é naquelas práticas mais efetivas de combate. A gente sabe que as Forças Armadas já estão, atuando na região. O Amazonas deve receber, inclusive, o auxílio de Forças Armadas para atuar principalmente ali no sul do Amazonas, mas aí fica a expectativa por esse pacote de medidas, por essas medidas que o governo federal deve anunciar baseado no que foi pedido pelos governadores nessa reunião que aconteceu hoje lá no Palácio do Planalto. E que de fato sejam colocadas em práticas, não é isso, Rosiane? Não esperar, não esquecer aí quando essa poeira toda baixar. Muito obrigada pelas suas informações, boa noite para você. E dando continuidade ao que a Rosiane Chagas já antecipou para a gente, nessa terça-feira uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle deu continuidade aos trabalhos de combate às queimadas com o apoio do Exército. A expectativa é que órgãos ambientais e de segurança atuem nessa força-tarefa de forma mais intensa no sul do estado, onde se concentram os focos de calor e os incêndios. A ação foi batizada de Operação Curuequetê, em alusão a um rio afluente do Rio Purus. De acordo com os organizadores, haverá 2 bases de onde partirão as missões, sendo uma de Humaitá e outra de Apuí. A operação deve contar com integrantes do IPAAM, policiais do Batalhão Ambiental, Corpo de Bombeiros e militares das Forças Armadas. Bom, hoje os deputados estaduais promoveram uma sessão especial no SIGS. Eles ainda assinaram um documento de apoio ao Fundo Amazônia. O documento foi proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa e a líder do governo na casa. A moção de apoio cita que até 2018, 13 projetos receberam recursos do Fundo Amazônia, o que beneficiou 190 áreas de conservação, além de regularizar imóveis na área rural do estado e fez importantes contribuições científicas. O objetivo do Fundo Amazônia é captar doações nacionais e internacionais para combater o desmatamento. Mas os principais investidores do fundo já sinalizaram que podem bloquear recursos. Depois da Alemanha, a Noruega também disse que deve retirar cerca de 133 milhões de reais em investimentos. Tudo porque, de acordo com o entendimento desses países, o governo brasileiro não vem agindo para resolver o problema. Segundo este representante de uma instituição que apoia a causa indígena no estado, as populações tradicionais nunca chegaram a ter acesso a esse dinheiro, mesmo sendo fundamentais para a preservação da floresta. E nós estamos vendo uma grande porta, para que nós possamos realmente ter esse acesso direto a esse recurso, tratando direto com o governo do nosso estado e com a empresa de fora, que antes nós não teríamos essa oportunidade. A líder do governo na Assembleia Legislativa garante que o Amazonas vem dialogando diretamente com os países envolvidos no fundo para manter os investimentos. Conversar diretamente com quem quer ajudar a Amazônia, com quem tem o interesse de trazer investimento, de trazer recursos aqui, para que a gente não fique dependendo apenas de um posicionamento, de repente, em âmbito nacional, que não apoia o Fundo Amazônia. O assunto foi um dos abordados na sessão especial que aconteceu no Centro de Instrução de Guerra do Exército nesta terça-feira. A intenção é estreitar as relações do Legislativo com o Exército para atrair recursos para os programas desenvolvidos pela unidade militar. O SIGS, ele com o advento do zoológico, que é um apelo muito grande, a gente precisa de parcerias para aumentar, para desenvolver melhor, porque a gente é calcado no recurso orçamentário do Exército. Então, se a gente tiver uma participação da sociedade, efetivamente, dando esse apoio, eu tenho certeza que esse zoológico vai ser muito melhor. E o que a Assembleia possa estar ao lado do Exército como instituição, nós estaremos para que se melhore a vida em sociedade. E o portal A Crítica destaca: o Congresso instalou uma comissão mista sobre mudanças climáticas. Diferentemente de outras comissões mistas do Congresso, nesta não há tramitação de projetos. A função é acompanhar, monitorar e principalmente fiscalizar as ações do governo na área. A decisão foi anunciada pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Segundo ele, o espaço é adequado para centralizar o debate sobre os incêndios que atingem a floresta amazônica. Os detalhes sobre esse assunto você acompanha no portal acritica.com.
E 5 pessoas foram detidas hoje por crime ambiental aqui no estado. O grupo foi flagrado desmatando um terreno particular no início da rodovia Manuel Urbano. As 5 pessoas que não tiveram as imagens nem os nomes divulgados pela polícia foram flagradas com motosserras, terçados, enxada, além de combustível. O material estava sendo usado para desmatar uma área dentro de um terreno particular no quilômetro 4 da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Os investigadores chegaram no momento, acabaram pegando as pessoas em flagrante mesmo, com os materiais na mão para utilizar isso, né? E por isso conduziram aqui para a nossa delegacia e nós vamos apurar. Além das motosserras, do combustível, dos terçados e da enxada, a polícia também apreendeu essa caçamba com mais de 6 metros cúbicos de lenha. De acordo com a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente, não dá para afirmar, mas é possível que toda essa madeira tivesse como destino as olarias do município de Iranduba. Que a gente pode primeiramente apurar, que seria o artigo 38, seria destruir ou danificar a floresta considerada área de preservação. A questão do uso da motosserra, né, sem a licença, a devida licença, e o transporte ilegal de madeira. Os suspeitos assinaram um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e devem responder por crime ambiental. Hoje à tarde, um incêndio atingiu essa área na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado. Desde o início do mês, o aumento do desmatamento e das queimadas tem sido alvo de preocupação e o centro de várias polêmicas no país. No Amazonas, o governo instalou um gabinete de crise para combater as práticas ilegais. Dos mais de 7 mil focos de queimadas identificados entre 1º de janeiro e 20 de agosto, 6.016 estavam distribuídos em 7 municípios do interior: Apuí, Lábrea, Novo Aripuanã, Manicoré, Boca do Acre, Humaitá e Canutama. Segundo o IPAAN, até agora já foram identificados mais de 99 mil hectares de área desmatada no estado e mais de 2.000 autos de infração foram instaurados. E tem mesmo que fechar o cerco contra esse tipo de crime. A gente muda agora de assunto porque nessa tarde, secretarias do estado e do município, com o apoio do Exército, realizaram a Operação Acolhida no entorno da rodoviária. O reordenamento na área foi autorizado, mas a ação não agradou nem um pouco os imigrantes que estão acampados no local. Durante a ação para a retirada dos imigrantes, um mutirão de limpeza pública também foi feito no espaço. O trabalho de reordenamento foi feito pelo Exército e secretarias estaduais e municipais. A Operação Acolhida aqui na capital seguiu o modelo já executado em Boa Vista. A ideia é que aqui seja montado um sistema de overlays, que são aquelas barracas brancas, né, para que seja criado uma área de pernoite, um albergamento para o venezuelano. Ou seja, ele vem aqui, ele entrega o seu material para ser guardado e ele é albergado. E no dia seguinte ele sai para trabalhar e exercer as suas funções normais aqui em Manaus. A medida foi tomada após um pedido do governo do estado para intervir na situação dos venezuelanos que moram no entorno do terminal rodoviário em Flores. Os 3 albergues vão ser montados exatamente aqui nesta área, ao lado da rodoviária, no local que já estava sendo utilizado pelos venezuelanos. As tendas vão ser divididas por categorias, para homens, mulheres e famílias. Esse trabalho deve começar amanhã e vai ser entregue na próxima sexta-feira. O único impasse até o momento é quanto à resistência desses imigrantes sobre essa decisão. Durante os 3 dias de obras, os estrangeiros vão ser acolhidos na Arena Amadeu Teixeira. Depois, só podem voltar para o local apenas para dormir nos albergues. Além disso, os serviços já estão sendo oferecidos aqui no galpão, ao lado da rodoviária, serviços de alimentação. Quando há doação, a equipe já faz essa organização da doação, já faz a fila, organiza para ser entregue de forma ordenada. Eles não podem sair com alimentação justamente visando na tentativa de vender ou entregar para outra pessoa.
Lá dentro também dessa estrutura tem banheiros, chuveiros e lavanderia e também guarda de volumes, né? Guarda dos materiais deles, objetos deles. Segundo esta venezuelana, a operação pegou todos de surpresa. Ela alega que não teve tempo para se preparar e afirmou que não vai para o abrigo provisório. Ela preferiu montar sua barraca no outro lado da rua. Nosotros, como venezolanos, tomamos a decisão de dizer que não. Assim como ela, outros imigrantes preferem ficar no local. Sem fazer nada, porque com um filho, quando eu estou trabalhando com um filho em cima, não pode. A Justiça determinou que a Prefeitura de Manaus retire moradores de áreas de risco e os transfira para um lugar seguro. O pedido foi feito pelo Ministério Público há quase 10 anos. Moradores de mais de 30 áreas de risco na capital, sendo 8 delas consideradas em estado mais crítico, devem ser transferidos para moradias dignas. A ação foi proposta pelo Ministério Público em 2010. Na época, a promotoria estipulou que o trabalho iria custar cerca de 5 milhões de reais aos cofres públicos. A prefeitura chegou a recorrer várias vezes, uma delas alegando vícios no pedido. E desde então, o processo vem se prolongando na Justiça. Segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, Manaus lidera o ranking entre as cidades com maior número de pessoas vivendo em área de risco. São mais de 55 mil em cerca de 13 mil casas. Há 2 anos, os irmãos Sara, de 19 anos, e Ismael, de 17, morreram soterrados na casa onde moravam no Nossa Senhora de Fátima 2, na Zona Norte. O bairro fica próximo às áreas citadas pelo Ministério Público na ação que pede soluções para o problema das ocupações de risco. Para o promotor responsável pela causa, a Prefeitura teve tempo suficiente para planejar o cumprimento da medida. Se não me falha a memória, já tirou aquelas pessoas que estavam na área de risco iminente, mas ainda tem. A cada uma que sai, entram 2. Então, isso está dentro da ação. Nós pedimos, inclusive, que o poder público fiscalize essas áreas de risco. A sentença não determina prazos e ainda cabe recurso, mas assim que for notificada e não cumprir a determinação, a Prefeitura está sujeita a uma multa estimada em quase R$ 2.000 por dia. O que o poder público tem que fazer é resolver essa questão. Planejar, tirar essas pessoas aos poucos. A gente sabe que a quantidade de pessoas é muito grande, né? Mas que se faça devagar e paulatinamente até resolver tudo. A Prefeitura informou que ainda aguarda a notificação da Justiça para tomar conhecimento dos autos do processo e poder tomar providências. Amanhã, bairros das zonas Norte, Sul, Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste podem sofrer oscilação no abastecimento de água. Segundo a Águas de Manaus, por causa de serviços de manutenção elétrica do complexo de produção de água da Ponta do Ismael, no bairro Compensa. 2 estações de tratamento vão ser desligadas entre 6 e 9 horas da manhã dessa quarta-feira. A previsão da concessionária é de que o fornecimento de água tratada para a cidade comece a ser normalizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão do serviço. A Águas de Manaus avisa ainda que vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, unidades básicas de saúde e escolas. E, se for necessário, vai disponibilizar carros-pipa para abastecer esses pontos. Vamos agora ao resumo de notícias. Latrocínios reduziram em 36,3% de janeiro a julho deste ano, uma queda que vem sendo observada desde 2016, segundo avaliou a Secretaria de Segurança Pública. O órgão registrou 21 casos de roubos seguidos de morte na capital nesse período. No ano passado, foram 33 ocorrências. O choque entre um ônibus e um carro destruiu uma parada de ônibus na Avenida Constantino Neri hoje à tarde em Manaus. Uma pessoa ficou gravemente ferida e os agentes de trânsito foram ao local para orientar os motoristas. As causas ainda estão sendo investigadas. E um casal que já vivia há 28 anos juntos formalizou o casamento durante o mutirão da Defensoria Pública em Tabatinga nesta terça-feira.
A ação também fez outros casamentos, divórcios e prestou orientação e encaminhamentos jurídicos, além de emitir documentos. O atendimento vai até quinta-feira. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e de Roraima, já abriu as inscrições de processos para a 9ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que deve ser realizada de 16 a 20 de setembro. Os interessados têm até o dia 6 de setembro para inscrever o processo por meio de um formulário eletrônico que já está disponível no site do tribunal. A Semana da Execução é promovida anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. A ideia é agilizar o máximo de processos trabalhistas em que os devedores não pagaram os valores reconhecidos em juízo. Nessa fase, eles podem ser encerrados por meio de acordos, bloqueios e até por leilões de bens. Veja em instantes, lei que dá prioridade no atendimento do IML a mulheres vítimas de agressão é sancionada. Agora em Manaus são 8h12 e a gente volta já.